Boa noite. Nossa, que tristeza. Boa noite. É um prazer estar aqui. Tadinho, o Belinho não sabia que eu frequentei o Eluz 34 anos. E tenho um sentimento de gratidão pela licinha e pela casa. Mas, por motivos pessoais, há um ano estou na Sociedade Espírita Semeador, o qual eu trago um abraço carinhoso do pessoal de lá. Vamos estudar um pouquinho? Ormando Candelária, no livro Chão de Flores, diz o seguinte: lança as mágoas ao passado, alma cansada e ferida. Ressentimento guardado é fogo na própria vida. Lança as mágoas ao passado. O que será que ele está querendo dizer? Vocês vão ter que participar, senão não vai dar certo. Lança as mágoas ao passado. Então, perdoa, nós vamos ver, esquece também. Perdoa, que você está cansado, você está com o coração ferido. Mas é para lançar o quê? Alguém aqui já ficou magoado? Vixe! Lança as mágoas, ou seja, procure perdoar, procure esquecer com o tempo, mas o que ele está dizendo? Que quando a gente retém a mágoa, ela tanto prejudica o corpo físico como o espírito. Mas é o seguinte, o que é mágoa? Eu já acordei, então fiquei magoado. É assim que funciona? Não? O que é mágoa? Vamos? Então, motivo. Então, normalmente, qual é o motivo? Uma ofensa? Uma ofensa, uma desconsideração. Isso gera o quê? A mágoa. Mas vamos aprofundar. No dicionário, na origem, a palavra mágoa vem do latim, queria dizer mancha ou nódoa. Sabe quando a gente bate e fica roxo? Aquilo era chamado de mágoa. Hoje em dia já tem outro significado. Estado interior de tristeza, pesar, proveniente de uma ofensa ou uma desconsideração. O esquema que eu vou colocar aqui não é meu, da Joana de Anjos, nos 2 livros. Ser consciente e autodescobrimento. Então, veja bem, quando a gente fica, todo mundo já ficou magoado? Quem está magoado hoje? Para com isso. Dr. Alan Worsley, no livro Vença o Medo da Depressão, ele, como psiquiatra, ele considera a maior causa de sofrimento humano o ressentimento guardado. Nós vamos chegar lá. Joana de Anjos, eu vou aliviar porque depois eu pergunto de novo. Joana de Anjos fala o seguinte: humano, que somos nós, é todo indivíduo que se considera capaz de errar e magoar-se, mas ao mesmo tempo de se reerguer do pântano sem carregar consigo as marcas do terreno pantanoso. Todo mundo já ficou magoado aqui, não ficou? Já? Ou está? Guardadinha lá no coração, lá no fundo ela está. Vamos lá. Quando a gente fica magoado, que emoção que dá? Não. Quem falou raiva? Quem falou? Você é pecadora, toma cuidado. Um dia eu estive numa casa, eu falei, alguém que já sentiu raiva? Uma senhora ergueu a mão. Eu nunca senti, eu respeito a opinião dela. Mas é muito difícil. Porque raiva, segundo Joana de Anjos, é uma emoção que vem, aumenta a adrenalina, e essa emoção se chama o quê? Raiva. Dá vontade de fazer o quê com o ofensor? Vamos matar não, vamos devagar. Dá vontade do quê? Em 2009 eu estive aqui, fazendo mais ou menos esse estudo, e uma senhora, que não deve estar aqui hoje, não sei se ela lembrar, ela falou, dá vontade de brincar de roxinho. Eu falei, o que é brincar de roxinho? Ela falou na boa, apertar o pescoço até a pessoa ficar o quê? Roxa. Então, emoção da raiva nós sentimos. É diferente de eu ter a atitude da raiva, que é a agressividade. Mas a gente fica com raiva, não fica?
Mas aí dá aquele choque na nossa mente. O que Jesus mandou fazer? Então, perdoar quantas vezes? 7 mil, vamos embalar. Mandou perdoar infinitamente. Então, a gente está com a mente no perdão. Mas nossa emoção está o quê? Com raiva, não é isso? Não é isso? O que a gente faz com essa raiva? Engole. Quem falou? Isso. Engole goela abaixo. Ela se transforma no... Perdão? Não, se transforma no ressentimento. Irá ressentir emocionalmente, mentalmente. Pode ver que a gente fixa no ofensor. Tá? A gente vai tentar dormir, o que acontece? A gente fica pensando e gerando o quê? Aquela emoção. A gente engole, ela se transforma no ressentimento. Ou seja, irá ressentir 1000 vezes todo esse esquema. Ó, o Bacelli vai vir aqui a semana que vem, né? Estarei aqui para ver. Tem uma obra dele, que a Maria Modesto Cravo fala que nós temos o prazo de 1 hora entre a ofensa estar na mente e deixar no coração. A partir desse momento, vai fazer estrago. Estrago violento na saúde física e na saúde o quê? Espiritual. Não existe remédio contra a mágoa. A gente fica com a mente presa, não é isso? Não fica com a mente presa? E aqueles pensamentos doidos, né? Nunca mais fulano vai fazer isso comigo. Da próxima vez eu vou agir o quê? Diferente. Vai gerando a emoção. Sabe? Porque nós estamos num dilema danado. Eu vou ser bonzinho. Espírita é complicadíssimo. Espírita, nós estamos com muita doutrina na mente. E pouca doutrina, sabe aonde? No coração. Antes de ontem eu vi um caso lá no fórum, não vou citar o nome do rapaz. Quando eu li o livro da Hermance, acho que faz uns 10 anos ou mais que ela psicografou, o Vanderlei psicografou, aquele Reforma Íntima Sem Martírio. E lá tem um capítulo espírita não praticante. Eu dei risada, falei, isso não vai chegar nunca. Semana passada, conversando com um amigo lá no fórum, assim, conhecido, né? Eu percebi, pelo que ele estava falando, é espiritismo. Eu falei, você é espírita? Ele falou, espírita não praticante. Eu falei, chega. Fecha. Quem é espírita aqui? Nós não vamos mudar o assunto, ergue a mão. Vocês estão de gozação. 3, 4, 5, 6. Quem que está pensando assim, ai, quem sou eu para ser espírita? Quem sabe um dia serei? Quem está pensando assim é porque está fazendo menos esforço do que deveria fazer. Nós não podemos, não posso mudar o assunto. Mas isso me deixou preocupado. Eu falei, espírita praticante, não praticante, eu nunca tinha visto. Eu já vi católico não praticante, né? O que será que ele quis dizer? Para que serve a doutrina espírita? Quem é espírita que ergue a mão? Ué, ainda tem gente que não ergueu. Espírita, não vou mudar o tema. Só vou pôr 4 itens. Espírita é todo mundo que está aqui. Tá? Espírita buscar hoje ser melhor do que ontem, estar no esforço para amanhã ser melhor do que hoje. Ser espírita é errar menos e procurar acertar mais. Como é que faz isso? O que Jesus falou. Fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que o próximo nos fizesse. E buscar a nossa transformação. Isso que é ser espírita. Nós não podemos rotular a doutrina. Espírita casa em igreja? Tá, se meu filho quiser casar na igreja, o que eu vou fazer? Vai casar. Espírita batiza? Não, eu não sou batizado, não sou crismado. Eu sou pecador em essência, me falaram. O evangélico falou, eu não casei na igreja, que minha esposa não queria, meus filhos não são batizados, meu sogro queria que eu casasse na igreja, entre os dois eu fiquei com a minha esposa. Então, nós não podemos, se é espírita, sou espírita. Qual que é a dificuldade nossa? Tem uma diferença entre o que nós somos e ser santo. Sabe como nós vamos ser santo?
Não, vai demorar. Vai! Mas nós temos, sabe, o que falta para nós é, como diz Casimiro Cunha, se buscas em tua fé roteiros de paz e luz, afeiçoa a própria vida às instruções de Jesus. Está faltando muito para nós vivenciarmos o Evangelho. Segundo Emmanuel, já vou voltar para cá, tá? Ele coloca a doutrina espírita, no livro Consolador, como um triângulo. Filosofia, ciência e religião. Filosofia, livro dos espíritos. Ciência, livro dos médios. E Evangelho, segundo o Espiritismo, aspecto o quê? Religioso no sentido da palavra. Religião vem do latim, religar, ligar o homem ao divino. Se tirar o Evangelho da doutrina espírita, ele se transforma numa filosofia o quê? Espiritualista, reencarnacionista, como existem várias outras. O nosso alvo qual que é? O Evangelho. Esse é o nosso alvo. Quando Jesus mandou perdoar, é porque nós temos condição de aprender que é perdão. Porque, por enquanto, a gente está aqui, ó. A gente fica carregando essa mágoa e fica mal. Qual que é a base do processo obsessivo? É a falta do perdão. O processo obsessivo de um desencarnado para um encarnado, a base é a vingança proveniente da mágoa. Processo obsessivo, tá? Vocês entenderam? Deixa eu pegar. Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão. É uma definição que eu gosto. Ela fala assim: obsessão, processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, o espírito, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado. O que ele tem? Mágoa. E do outro lado, o devedor, que é o encarnado, trazendo no perispírito as matrizes da culpa que não se extinguiu. Joana de Ângeles, só há obsessão porque existe sentimento de vingança proveniente da mágoa retida. E a gente está nesse esquema. Tá? A gente recebe uma ofensa, fica magoado, gera raiva, nós não sabemos trabalhar as emoções, o que a gente faz com a raiva? Engole, ela se transforma o quê? No ressentimento. E a parte mais complicada da mágoa é a atitude da mágoa. Essa é nociva. O que é a atitude da mágoa? Qual que é o teu nome? Marcelo, tadinho, vou pegar ele de exemplo. Vamos supor que o Marcelo me ofendeu. Eu estou magoado com ele. Eu chego aqui, cumprimento todo mundo, menos o... Vocês fazem isso também? Vamos ser sinceros. A gente quer o quê? Cutucar. Quem falou cutucar? É a palavra certa, é cutucar mesmo. Né? A mulher, quando está magoada com o marido, o que ela faz? Cutuca como? Não conversa, mas tem outras que são mais obsessoras. Ela sabe que o marido não gosta de sei lá que comida. Fale uma comida aí. Jiló. Ela faz jiló o quê? Café da manhã, almoço e janta, não é isso? A gente demonstra. Nós vamos chegar no perdão na categoria. A atitude da mágoa é a indiferença. É a atitude mais nociva de todo o processo. Porque eu tratar o Marcelo, né, com indiferença, eu estou negando os meus sentimentos. E estou negando o lado humano de quem? Do Marcelo. Aí que começa a virar uma panela de pressão violenta que vai desencadear com o tempo a indiferença. Não ia nem falar isso, mas vou falar. Se for momentânea, se para ajudar até a gente começar a perdoar é uma coisa. Agora, se for uma opção minha, toda vez que eu encontrar o Marcelo, eu gostei do termo, eu vou cutucar o Marcelo, vou cumprimentar todo mundo, menos o Marcelo. Quem que vai sofrer? Nós mesmos. A mágoa é como se eu tomasse veneno e quisesse que o Marcelo o quê? Morresse, desencarnasse. E nós não temos desculpa. Nós não podemos falar. Eu não posso falar. Deixa eu mudar. Qual que é o teu nome? Vivian? Vivi?
Eu não posso falar, a Vivi me magoou. É errado eu falar isso. A Vivi não tem o poder de colocar uma emoção dentro de mim. Quando a gente fala, o Marquinho me irrita. Errado. Essa pessoa que eu falei o nome Marquinho, não me irrita. Eu que gero essa emoção. Fulano me estressa. Para com isso. Ele está sendo aquilo que ele consegue ser. Se nós criamos a ilusão, a desilusão é o quê? Nossa também. Ninguém tem essa condição. Porque o ofensor, eu não quero pegar no ofensor não, só tem duas hipóteses de a gente receber uma ofensa. Quais são? De tanta gente ofender, o que a gente atrai para nós? Ofensa, ação e consequência. E tem uma trovinha que fala o seguinte. É do Silveira de Carvalho. Ofensor é uma pessoa que Deus manda de imprevisto para ver a nossa atitude no ensino de Jesus Cristo. Vamos ver o grau, a lei divina, vendo o grau de perdão da Vivi. Acontece uma situação para ela o quê? Exercitar. Sabe, a gente precisa assumir a nossa realidade. Antes de vir para cá, eu estava lendo o Consolador, tem uma pergunta lá que eu adoro. A virtude é concessão divina ou aquisição do Espírito? Quando eu falo, ai Deus, me dê paciência. Está certo ou está errado? Errado. Fica pedindo paciência, que ele vai dar um monte de situação para você desenvolver o quê? A paciência. Emmanuel respondeu, a virtude é a aquisição do Espírito no esforço o quê? Próprio. Nós não temos que se preocupar com o ofensor. Segundo o Divaldo, numa palestra que eu vi dele, ele falou, o ofensor fez o papel dele. Equilibrado ou desequilibrado, ele chegou e descarregou o quê? A ofensa. Só que é interessante, quanto mais a gente gosta da pessoa, menos a gente aceita o quê? Uma ofensa. Vocês concordam? E a gente vai ficando nessa. E vai ficando perturbado, e vai ficando desequilibrado. Eu li na literatura espírita, um dirigente espírita, cuidado, Ambelim, um dirigente espírita, sabe do que ele desencarnou? Adivinha? De mágoa. De mágoa que foi do infarto. Um dia conversando com o Dr. Aguinaldo, ele me explicou todo o esquema, não vai dar tempo. Ele falou até a ver como é que funciona a adrenalina. Esse dirigente estava lá no Hospital Esperança, é sério, e o pessoal ele estava dando o depoimento dele. Todo mundo que criticava a doutrina espírita, para ele era o quê? Uma ofensa. Ele arrumou a vida inteira desafeto, respondia e brigava, e ele foi claro. O meu atestado de óbito aqui no plano espiritual, a causa está a mágoa. Sabe? Nós não temos que se preocupar com o ofensor. Deixa para lá, ele fez a parte dele. Nós temos que preocupar com a gente, principalmente que a gente não sabe perdoar. Podemos dividir a humanidade em 3 grupos. Aqueles que não perdoam porque não se sentem magoados. Vocês conhecem alguém? Acho que só Jesus, né? Sei lá, o Chico, a Madre Teresa, esse pessoal. Ou seja, não precisa perdoar porque não se sentiu o quê? Ofendido. É raro. Nós estamos entre os outros grupos. Segundo, que perdoam, mas depois de muito tempo, de muita doença, de muito desequilíbrio, e aqueles que não perdoam, nunca. A maior parte está que não perdoa, nunca. A maior parte está se transformando em espírito o quê? Eu não gosto dessa palavra obsessor, para dar uma visão de... Está se transformando num espírito que depois do corpo vai cobrar o quê? A parte. Por quê? O que é perdoar? Vamos chegar agora. O que é perdoar? Então, vamos ver isso aí. No livro Consolador, o Emmanuel fala que, para espírito evangelizado, o perdão caminha com o esquecimento. Nós somos espírito evangelizado? Ou nós somos... Estamos num processo lento e árduo de evangelização? Porque a gente não consegue esquecer. Se eu vejo o ofensor e doer tudo por dentro, aí eu estou o quê? Magoado.
Tá? A gente não tem, a gente guarda na memória. Sabe? O perdão, vou dar uma dica, o perdão é uma emoção. O perdão é uma emoção. Nesse mesmo livro, Emmanuel fala o seguinte: o perdão sincero é filho espontâneo do amor. Motivo pelo qual nós temos uma dificuldade danada de perdoar. Vocês concordam? Por quê? Qual que é o perdão que a gente está acostumado? Vamos lá. Eu te perdoo, mas não esqueço o mal que você me fez. Não é perdão, é prazer da mágoa. É prazer em sentir esse esquema. Eu te perdoo e nunca mais quero te ver. Antagonismo. Se eu perdoei, por que eu não quero mais te ver? E uma terceira linha. Ai, Jesus. Que é se ouvir. Muito bem. O rapaz passou com o braço quebrado, engessado, e duas senhoritas conversando. Uma falou para a outra: está vendo o Joãozinho? Semana passada ele me ofendeu tanto, eu fiquei tão magoada, mas eu perdoei. Mas olha o que Deus fez para ele. Jesus, amado Divino Mestre. Até quando nós vamos ter a visão de Deus humano, de Deus vingativo, de Deus o quê? Punitivo? E nós espíritas não estamos longe disso não, a gente dá risada, tá? Qualquer sofrimento para os espíritas, ele adora ser vítima. Vocês não gostam? Não, a maior parte gosta, tá? Se alguém subir aqui antes de começar a palestra, né, Belim? Ver o pessoal, tem tudo cara de santo. Aquela postura santificada, querendo agradar quem? Fala? Agradar a Deus, para conseguir o quê? Conseguir a graça, né? Essa palavra graça não é na doutrina espírita, nem milagre. Tá? Espírito é doido para ser vítima. Ou o obsessor, ou então o karma de vida o quê? Passada. Nós espíritas, que é a minha preocupação, estamos desencarnando mal. Vou repetir. Goste ou não goste, os espíritos estão dizendo. A gente está com muita teoria na cabeça e pouca doutrina no coração. A gente fica nesse esquema de perdoar, sabe? A gente coloca essas situações. No fundo, o perdão é o desenvolvimento de uma virtude chamada o quê? Amor. O que é amor? Quem falou amor? O que é amor? É sentimento ou atitude? Eu sou chato mesmo, tá? É? Vocês concordam que o amor é atitude? Eu te amo, eu te adoro, sem você eu não vivo. Aí no primeiro saco de sal para comer junto, o que faz? Esparrama, não é isso? É assim. O amor é atitude. O exercício da compreensão que vai fazer com que na hora que a gente receber uma ofensa, porque agora eu vou jogar aberto. Nossa, esse esquema aqui é muito louco, né? Atrás daqui não está ofensa, sabe o que está? Orgulho ferido. Sabiam disso? Minha amiga estava casada uns 45 anos, 20 anos que só morava com o marido, não tinha nenhum tipo de relação. Eis que ele pediu a separação, vamos supor, ele tinha 60 anos, para ficar com uma menininha de 20. Ela virou o quê? Uma onça, mas por quê? Foi aonde? No orgulho. Quem fulano acha que é para falar assim comigo? É o orgulho o quê? Nosso. É o sentimento nosso de superioridade. Eu vou contar esse caso mesmo. Um dia, sabe o Pão de Açúcar? Não era nem Pão de Açúcar, era o Sé ali na General. Meu pai morava ali em frente, né? Um dia eu estava lá na fila do caixa, uma madame, porque a caixa errou alguma coisinha, a mulher se sentiu o quê? Ofendida, põe ofendida nisso. Ela chamou o gerente e falou: exijo que ela seja demitida agora.
quem ela pensa que é? Eu só ouvindo e fazendo prece. Falei, vamos acalmar essa mulher, essa menina vai perder o emprego. Quem essa funcionária pensa que é para ela fazer isso comigo? Vocês ficaram assim? É duro, né? É tudo fruto do nosso orgulho o quê? Ferido. Qualquer situação, aliás, a maior parte das ofensas não são ofensas. São interpretações erradas que nós o quê? Fazemos da situação. Porque ela mexe totalmente com o nosso orgulho. Sabe? A gente precisa ver qual grupo a gente está. De não perdoar por não se sentir ofendido, não tem. Com exceção dos missionários. Nós estamos entre o segundo e o terceiro. Quantas doenças a gente está desenvolvendo por causa dessa danada da mágoa? No livro Missionários da Luz, no capítulo do Paz, André Luiz, no dia de palestra num centro, estava com o instrutor analisando casos particulares. A mulher sentada lá assistindo a palestra, André Luiz chegou com o instrutor falou, olha bem no coraçãozinho dela. Ele olhou e viu uma nuvem o quê? Negra. Aí o André falou, mas o que é isso? Qual que foi o motivo? Adivinha? Adivinha com quem ela brigou cedo? O marido é uma bênção, tá? Desse jeito você se coloca, parece, tá? Mas ela brigou com o marido, ela estava com aquela energia. E o André Luiz perguntou para o instrutor. Aí, o instrutor utilizou umas técnicas lá de passe, e isso é o espírito que olha para a Vivi e sabe onde que está a lesão dela, ela precisa, tá? Então ele utilizou lá e tirou aquela nuvem. O André Luiz perguntou se aquela nuvem não fosse tirada, o que ia acontecer? Ele foi taxativo. Fatalmente ele ia ter um problema no coração. Porque a gente retém muito essas energias pesadas no nosso ponto mais fraco do nosso corpo. Antigamente os espíritas via qualquer câncer e falavam, isso é de vida passada. Para com isso. A pessoa pode trazer no estômago uma lesão no perispírito. Mas se ela concentrar a energia de ressentimento, de mágoa, de raiva ali, se transforma num quê? Um câncer. É duro a gente ouvir isso, né? Mas é uma realidade. Nós não estamos entendendo o que é perdoar. Quantos espíritas, isso é sério, tá? Está desencarnado se transformando num obsessor. É sério isso. Quem trabalha um trabalho mediúnico vê as situações. Aliás, espírita, vocês vão ficar bravos comigo, está desencarnando muito mal. Sabiam disso? A maior parte dos médios está tudo internado lá nos hospitais. Porque médium se acha o quê? Superior. Aí a gente pega o livro do Emmanuel, para jogar para o Emmanuel, tá? Emmanuel dele, ele fala que a maior parte dos médiums existentes aqui eram espíritos falidos que estavam no pântano, no lodo. Eles tiveram muita oportunidade, eles tiveram muito poder na mão, em vez de servir, aprenderam o quê? Ser servido. E a mediunidade faz com que ele comece a olhar para dentro de si. Eu estou vendo o médium em centro espírita psicografando Jesus com uma facilidade danada, e vai falar que não, viu? Sai de perto. Então nós precisamos, sabe, todos nós aqui somos espíritos, vamos aprender a saber o que a gente está sentindo. Perdoar é o esquecimento, conforme a senhora falou, vai ser no nosso processo evolutivo. Mas perdoar é a nossa emoção. Perdoar é jogar fora essa energia que a gente está sentindo. Para isso, a gente tem que aprender a desenvolver mais a compreensão. O exercício da compreensão vai nos levar a não ficar tão magoado. Qual que é o maior problema nas casas espíritas? Essas vocês não vão acertar. Segundo os espíritos. Quem falou? Ou qual que é? Vocês nunca ouviram falar isso? É um prato cheio. O que é o melindre? A pessoa vai desenvolvendo a capacidade rápida de ficar ofendido e magoado. Qualquer coisinha que você olhar para ela, já fica o quê? Melindrosa. Uma pessoa melindrosa é isso. Menor ofensa, mais rapidamente ela fica o quê? Magoada, porque ela está acionando o quê? O orgulho dela.
O orgulho para nós é o maior obstáculo. Então a compreensão é o quê? Não existe uma regra para a gente perdoar. Exemplo, a Joana de Anjos fala que a primeira coisa, faz uma prece. Primeira, não só a Joana de Anjos, como o Hamed também. Para quê? Na hora, para dissolver, diluir a emoção que a gente está sentindo. Se você for num psicólogo, sabe o que eles falam para fazer? Escreve o nome da pessoa, xinga, põe, não é isso? Põe no pé, bate, mas isso não... Você vai ficar a vida inteira. Ai, Joãozinho. Para com isso. Então, não tem, nós temos que aprender a desenvolver essa emoção, é verdade. A Joana de Anjos e o Hamed falam, a primeira coisa, faz uma prece. Por quê? Para a gente tentar suavizar essa emoção que a gente está sentindo. Sabe? E segunda coisa, coloca na nossa cabecinha que, ela que falou, todos nós somos ofensores e em potencial. Só que a gente gosta só de se colocar como vítima, né? Todos nós ofendemos. A hora que a gente está desequilibrado, o que a gente faz? Ofende. André Luiz fala, só existe um mal a temer. Qual? Aquele que existe ainda dentro de nós. A maior parte engole um sapo danado no serviço. A primeira pessoa que olhar para ele à noite, o que ele faz? Não é isso? Descarrega. Eu fico aliviado e o outro fica o quê? Fica magoado. Porque também não sabe dominar suas emoções. Chega alguém perto da gente alegre, o que a gente fica? Não, alegre. Alegre. Chega uma pessoa irritada, estressada, o que a gente fica? Então, nós somos tão infantil que a gente assina um recibo. Recebi a tua emoção ruim. E pior, a gente joga a culpa onde? No outro. Compreender é que cada espírito que está aqui está fazendo aquilo que ele consegue fazer. No trabalho mediúnico esses dias, conversando com o espírito lá, porque eu não uso essa palavra não, perdoar, porque um dia eu vi uma, o doutrinador é outra palavra que eu não utilizo, o dialogador conversando com o espírito, meu irmão, perdoa o teu sócio, o espírito falou, por que você não perdoa o teu irmão, que eu estou sabendo que você está cheio de mágoa? Dar receita para os outros é fácil, né? Então, porque, a gente tem que assumir. É a nossa realidade. Como eu falei dos dirigentes, eu vou aliviar do Abelinho agora. Assim, normalmente a pessoa chega no centro, ela olha para o dirigente e acha que ele é o quê? Fala, quem falou? Acha que é? Santo. Tá? A gente cria a ilusão de... Eu falo na boa. Um dia eu estava lá no doutor Aguinaldo, foi numa terça que ele me ligou, que é a última terça do mês ele que faz, né? Ele ligou, Lúcio, quebra o meu galho, ele vem aqui hoje que eu quero que... Quando a vez dele, lota, né? Ele lá de pé, eu falei, o doutor Aguinaldo tem cara de curandeiro? Olha o que eu falei. Todo mundo procura ele achando que ele vai o quê? Vai curar alguma coisa. Nós temos que separar a pessoa da atitude da pessoa. Eu sou contra a atitude da prostituição, mas não da prostituta. É a atitude dela, nós não podemos misturar as coisas. Então, em questão de dirigente, a gente cria uma ilusão, né? Aí, de repente, vê o Abelinho nervoso, alguma coisa assim. Ai! Fala que vocês não têm coragem de falar. Fica decepcionado, não fica? Tá bom, a culpa é dele? De quem? Nós criamos a ilusão fora da expectativa da realidade, e quando a gente desilude, nós achamos que os outros quebrou a nossa ilusão. Nós vivenciamos o nosso orgulho, né? Se acha superior, o bonito, o bom, porque orgulho, vaidade é orgulho? Vamos ter coragem de falar, Cuidar de si é o equilíbrio, a vaidade é o desequilíbrio, é a necessidade de demonstrar beleza física para receber elogio, beleza em conhecimento intelectual para receber elogio, tudo isso é fruto do orgulho. Mágoa é fruto do orgulho? Que nós vimos? Nós temos que procurar vivenciar o meio, sabe? Não existe perfeição aqui na Terra. Kardec perguntou aos espíritos, pode por uma questão 192, pode por uma conduta perfeita superar todos os graus
e se tornar espírito puro nessa vida? Sim ou não? Não. Por quê? Porque existem qualidades espirituais que nós desconhecemos. Mas eu só estou no degrau 3, eu tenho que aprender tudo ali para ir aonde? No 4. Nós precisamos fazer essa divisão. Por mais que a gente goste da pessoa, a pessoa uma hora vai, inconscientemente ou consciente, vai ofender. Vai jogar alguma em cima de nós. E a gente o quê? Que desequilibra. Porque a gente gera a expectativa da pessoa nunca fazer aquilo com a gente. Eu adorava, agora eu estou em outro setor no fórum, mas eu via a separação, eu olhava e falava, nossa senhora, separação do casal, né? Dediquei 40 anos de minha vida para ele. Aí ele me dedicou por quê? Quem falou por que quis? Porque quis. Nós temos que entender, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, cada um de nós está onde a gente deveria estar. Nós só temos direito de cobrar de nós mesmos. Hoje já tem um estudo profundo que vão chegar logo a 100% das doenças físicas são psicossomáticas, provenientes do nosso pensamento e da nossa emoção. Agora, para encerrar com essa dica, essa é dura, tá? Perdoar é ressignificar o pensamento. É pegar o ofensor, essa dói, não dei risada não, tá? Porque quando a gente está magoado com o ofensor, a gente olha para o lado bom ou ruim dele? Totalmente ruim. Aliás, quer deixar de gostar de uma pessoa? Começa a fazer isso, você vai ver. Por quê? Tá, agora eu vou justificar. Por que quando a gente conhece a pessoa, está namorando, a gente fala que ama quanto? Vocês têm medo? 100%. Por que com o tempo isso aqui às vezes cai? Quase sempre. Quase sempre, estou devagarinho. Por quê? Vários motivos. Tá? Rotina, defeito, ou seja, a tendência do ser humano é de olhar para o lado ruim das pessoas e das situações. A gente fixa a mente no ofensor e vai buscando o quê? O defeito dele vai o quê? Divulgando. Nós só vamos ter paz interior. Essa eu gostei, é da Modesta, Maria Modesto Cravo, tá? Eu olhei assim, quando eu li, eu falei, Jesus amado, aí pedi muito. Ela fala que a gente só vai aprender a perdoar quando a gente voltar a nossa mente, começar a enxergar o lado bom do ofensor. Você respirou até assim, né? Machuca, não machuca? O cara me ofendeu, me agrediu, ainda quer que eu olhe o quê? Não tem outro jeito. Ah, lobo da costa. Vocês querem ir para o céu? Quem quer ir para o céu aqui? Jesus amado, vocês querem ir para onde? Hã? Espírito adora ir para o umbral, né? É uma falsa humildade, né? Né? Ai, quando eu desencarnar, nem de leve. A amiga falou assim, nem de leve eu vou dar uma passadinha lá. Falei, o umbral começa onde? Aqui onde? Ah, o Chico falou que o umbral começa dentro de nós. Tá? O umbral começa dentro de nós. Qual que é a visão de céu que a gente tem? Ah, paraíso, né? Todo mundo à toa. É que nem espírito. Espírita acha que espírito, quando desencarna, são os famosos 100. Sem roupa, sem alimentação, não é isso? Sem andar, sai tudo volitando, sem sexo, vamos parar para isso, o negócio complica, né? Então, complica, o negócio vai longe. O céu que nós imaginamos, hoje não vai dar tempo, seja qual for, é um lugar que todo mundo quer ir, não é? Porque deve ser bom. Tá? Mas antes eu tenho que adquirir o céu o quê? Interior, que é consequência do céu exterior. Perguntaram para Jesus sobre o reino de Deus, que eles estavam curiosos também. Jesus, quando vai vir o reino de Deus? O que Jesus falou? O reino de Deus não vai vir por aparências. Nem podemos dizer está aqui, ali ou acolá. O reino de Deus está dentro de nós.
Aí o Lobo da Costa fala o seguinte: no caminho para o céu, por lei em qualquer lugar, o tempo mais importante é o tempo de perdoar. Hoje eu desejo para mim que eu saia daqui no esforço um pouquinho maior do lado emocional, para a hora que as ofensas virem, porque vai vir. Vai vir. E vamos procurar tirar a mágoa que a gente carrega no nosso coração. Um minutinho só, tá? Todo mundo fecha os olhos. Ninguém vai receber nada não, tá? Fiquem tranquilos. Vamos nesse momento, vamos respirar profundamente, expirem bem levemente. Vamos nesse momento visualizar toda a mágoa que a gente traz em nossos corações, em forma de uma nuvem escura, e visualizamos e mentalizamos essa mágoa saindo do nosso coração, indo lá para o infinito. Já sinto o meu coração mais leve, mais sereno, e desejo nesse momento mentalizar também o ofensor, e vou projetar sobre ele, com muita sinceridade, intensas vibrações de carinho, de paz e de conforto, pois nesse momento o perdoo de dentro do meu coração. Agora vamos abrir os olhos, no silêncio, todo mundo de pé, no silêncio, de pé. Vira para a pessoa ao lado. Lembrando, marido e mulher não fala nada não, tá? Vira para a pessoa do lado, mas une o coração com o da pessoa através de um abraço bem afetuoso. Não vai ficar sem abraço. Pode sentar. Que a gente possa retornar ao nosso lar com o coração leve, mais tranquilo. E toda vez que começar a mágoa, faz uma prece e não deixa reter isso no coração, que vai fazer muito mal. Que a gente tem uma pérola na mão chamada doutrina espírita. E acima de tudo isso nós temos o Evangelho de Jesus, que é nosso mestre. Ele veio nos ensinar aquilo que nós devemos fazer. Então que a paz de Jesus cada vez mais esteja no nosso coração. Obrigado.